Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Johan Strerat e muito bem-vindos novamente a mais uma live aqui da Brain Speech, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, pensamentos invasivos, tá? Então, eu gostaria que esta sessão fosse um pouco mais dinâmica, na verdade, que tenha a participação das pessoas que entrarem na live, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar só uns minutinhos para ver se tem alguma pessoa que entra, né? E aí eu vou dar começo à sessão, tá? Uma questão importante só para que vocês tenham em consideração, que tomem em consideração eu estou gravando hoje esta live diretamente pelo canal de Instagram, né? E estou fazendo uma gravação separada para depois editá-la e subi-la no canal de YouTube, ok? Então, só para que vocês tenham uma referência, esse vídeo ele vai ficar, obviamente, que opa, Andrea, creio que boa noite, tudo bem? Um prazer. Seja bem-vinda aqui no canal de Instagram da Brain Speech. Que legal que você entrou. Eu estava falando que hoje eu vou fazer um vídeo sobre pensamentos invasivos, né? Mas eu estou gravando diretamente ao vivo no canal do Instagram e estou fazendo uma edição de gravação separada para depois subir no canal de YouTube, tá? Então, eu vou falar sobre o tema como tal, de pensamentos invasivos, de uma forma um pouco voltada para os conceitos psicanalíticos, sem entrar muito no contexto, vamos dizer assim, técnico e científico, né? Então, mas para que as pessoas elas possam se identificar com certos conteúdos que às vezes podem estar inconscientes ou não ser muito visíveis no cotidiano, no dia a dia, tá? Então, muito bem. Vou esperar mais um minutinho para ver se alguém mais entra, e se não, então eu vou falar sobre o tema, beleza? Então, só lembrando que geralmente todas as quartas-feiras eu estou fazendo uma série de debates, de bate-papos e de alguns temas bem interessantes sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo junto com o branding do que é o Brain Speech, né? Então, a gente fala sobre questões como, por exemplo, o que é neurometria, para que se usa a neurometria. A gente fala sobre temas de coaching voltados para a aptidão cerebral, né? E como a gente pode, de certa forma, trabalhar conceitos que sejam voltados precisamente para a nossa saúde, principalmente cerebral, beleza? Então, hoje o tema terminou sendo a questão de pensamentos invasivos, até para ter uma ideia geral de o que é um pensamento invasivo, tá? Então, eu vou dar começo, né, ao tema e vamos falar. Eu espero que vocês gostem e, por favor, vamos dividir o tema na seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é o conceito do pensamento invasivo, né? E, obviamente, para falar de como controlar um pensamento que é invasivo, a gente precisa identificá-lo primeiro. A gente precisa saber que tipo de pensamentos estão sendo invasivos e que tipo de pensamentos são simplesmente pensamentos que passam pelo nosso processo mental, né? Para aí, se depois entender como é que a gente consegue controlar isso que invasivamente nos produz certo tipo de dor, entendeu? Então, em base a isso, depois aí a gente abre um pouco de tempo para debater dúvidas, perguntas, enfim, o que vocês tenham na sua mente que
pode vir a ser relacionado com alguma coisa de vocês, ou que seja uma curiosidade. Então, muito bem. Pensamentos invasivos, tá? Aqui é que está, e bem do ponto de vista psicanalítico. Quando a gente está falando de pensamentos, nós estamos falando de eventos mentais, ok? Então, os pensamentos, eles, primeiro que nada, eles se originam de, não somente o ato de pensar como tal, de imaginar, mas também de ideias, às vezes de sentimentos, de frases e muitas vezes de questões que a gente pode catalogar, por exemplo, como superstições, às vezes como atitudes, né? E quando a gente toca na palavra invasivo, um pensamento invasivo é um pensamento que de alguma forma ele gera algum tipo de dor, seja ele sentimental ou emocional, entendeu? Então esse tipo de pensamentos, eles às vezes invadem a nossa consciência, porém de uma forma, eu diria, repetida, tá? E não somente repetida, mas também recorrente. Então, isso que é? Isso faz com que o sujeito, o indivíduo, ele passe por uma sensação de mal-estar, uma sensação muitas vezes até de impotência diante desse tipo de pensamentos, né? Então, só para que fique um pouco claro o que é essa questão do pensamento invasivo. O pensamento invasivo, a gente tem que entender que é algo que, de certa forma, nos incomoda e causa dor. Né? Às vezes a gente não sabe nem sequer como controlá-los. Então, quando a gente, veja bem, quando a gente está falando, por exemplo, de ruminação, ou a gente está falando de pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos ou indesejados, que seja, né? A gente está muito perto de associá-los com pensamentos que são invasivos. Agora, outras questões que também incorrem nesse grupo chamado pensamentos invasivos tem muito a ver, por exemplo, com a preocupação excessiva, né? Ou a rigidez, ou também, inclusive, algo que não está muito, às vezes, muito consciente, e são os sentimentos de culpa que a gente tem, e às vezes, o que acontece? Nós fazemos alguma questão, só que em nossa consciência a gente entra às vezes em processos de reparação, que é passamos por essa culpa e depois a gente tenta reparar. Só que reparar, né, às vezes ele nos pega de surpresa, por quê? Porque a gente tenta chegar a uma solução para um problema específico de algo ou com alguém. E aí o que acontece? Nesse processo de reparar, a gente começa a gastar um monte de energia, tanto psíquica como neurofisiológica, porque a gente está entrando em contextos de conexões sinápticas, vamos dizer assim, em que a pessoa ela está gastando energia cerebral, entendeu? Então, eu volto e repito, do ponto de vista psicanalítico, a gente, quando fala de pensamentos invasivos, nós fazemos referência a uma questão que é muito comum em nossa sociedade, que é o que se conhece como neurose obsessiva compulsiva, tá? Ou o famoso TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E esse tipo de desordem, ou de transtorno, na verdade, ele condiz muito precisamente com ter a consciência de que temos pensamentos que de uma ou outra forma nos atormentam, ou nos fazem sofrer, ou nos fazem passar por alguma situação incômoda, tá? Então, eu costumo colocar mais ou menos uma fórmula, né? Que o pensamento invasivo, quando a gente está falando da obsessão ou da compulsão, geralmente uma pessoa que ela passa por esse processo de tanto pensamento repetitivo, geralmente são pessoas que estão muito obcecadas com o futuro, né? São pessoas que geralmente não conseguem viver no agora, ou seja, no momento presente, e aí geram o quê? Geram ansiedade. Né? E a ansiedade, aqui entende-se que a ansiedade, nós estamos falando de uma ansiedade tanto emocional como uma ansiedade fisiológica, que é o caso da ansiedade adrenal,
por conta de quê? De uma descarga absurda de adrenalina e cortisol em nosso organismo, que é o que gera essa ansiedade e às vezes é o estresse adrenal, né? O que acontece? Isso também vai gerar o que se chama os estímulos elétricos em nosso cérebro. Gera uma elevação de atividade no córtex cerebral, obviamente afeta as nossas regiões cerebrais, principalmente no córtex pré-frontal, que é encarregado de quê? Do pensamento, planejamento, decisões, né? E, evidentemente, a parte que se encarrega da parte das emoções, que é o sistema límbico, né? Então, como é que a gente identifica essa questão de quando um pensamento passa a ser um pensamento invasivo ou não, né? Então, uma questão que é importante, eu vou colocar algumas questões só para vocês se darem uma ideia de como é que possivelmente podem ser identificados esse tipo de pensamentos. O primeiro é a questão da preocupação extensiva, tá? Se vai dar certo, se vai dar errado. E aqui eu faço um parênteses, tá? Muitas das questões que eu estou falando, e eu sempre costumo falar em todos os meus lives, vêm de muitas coisas que obviamente são questões de experiências próprias de vida, não somente pelo estudo como tal da psicanálise ou da formação, mas das próprias experiências e características do contexto humano, inclusive da minha própria experiência, tá? Então, muitas das coisas que eu já tenho passado, hoje em dia eu conscientizo e tento trabalhar e aliviar da melhor forma possível, né? Então, só para que isso fique claro, né? Então, quando estamos falando, por exemplo, de preocupações excessivas, quando a gente se preocupa muito com o detalhe, ou com as regras, ou com listas, né? Isso nos leva muitas vezes a quê? A ter um comportamento, de certa forma, muito marcante, muito perfeccionista. Na semana passada, inclusive, eu falei um pouco sobre o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele nos leva a quê? A ser rígidos, porém, nos leva a procrastinar muitas vezes e a não concluir tarefas. Por quê? Porque a gente tem tanto afã de chegar a uma questão direitinho, perfeitinho, que se não é desse jeito, não vai funcionar. Então, o que acontece? A gente fica ruminando aqui na mente um monte de questões de como é que é possível marco e como calcular exatamente como que as coisas têm que ser para que dê totalmente certo, né? Só que isso desgasta energia, né? E aqui estamos falando tanto de energia emocional como energia psíquica, né? Então, a preocupação, né, que está voltada muito para a questão do perfeccionismo, interfere muitas vezes em nosso processo mental. Outra questão que nos volta muito para a questão dos pensamentos invasivos, às vezes, é a excessiva consciência, né? E aqui, quando eu estou falando de excessiva consciência, eu estou falando de estarmos sempre em estados de alerta por condicionamentos que já têm sido predeterminados. Então, eu estou falando, por exemplo, condicionamentos às vezes culturais, ou às vezes de formação religiosa, tá? Lembrem que do ponto de vista psicanalítico, a gente interpreta muito as questões que estão inconscientes. Então, muitas vezes, a forma como nós fomos educados, como fomos criados, nos leva a ter um comportamento que a gente às vezes não entende em nossa forma de pensar, né? Então, e eu falo muito da questão tanto cultural como religiosa, porque quando nós fomos ensinados ou condicionados de alguma forma a que a gente tem que seguir uma regra específica, porque se você não seguir a regra, isso condiz com um castigo, ou com uma retribuição, ou com algo negativo. Então a gente começa a sofrer cada vez que a gente entra em um conflito mental de alguma coisa. A gente começa a pensar, nossa, mas será que isso está bem feito? Será que não está bem feito? E aí a gente começa nesse ping-pong de conflitos de pensamentos, tipo o diabinho e o anjinho aqui te falando. E a gente fica
tentando entender qual que é a melhor decisão, se ir, não ir, se fazer, se não fazer, se está certo, se está errado. E o que acontece? Que isso termina também gastando energia e virando uma questão obsessiva. E até o momento em que a gente não chega, e muitas vezes, às vezes nós chegamos a uma conclusão, tomamos uma decisão, e ainda depois de ter tomado a decisão, a gente fica meio que se culpando, não era isso por aqui, por lá. Então, isso também é característico de, vamos dizer assim, uma identificação de um pensamento que nos faz sofrer. Tá? Os pensamentos invasivos, gente, é uma questão que é muito comum, volto e repito, em pessoas que, de certa forma, já temos passado, ou estamos passando, ou, enfim, o que seja, por alguma situação específica na vida, ou já temos uma condição, e aqui não vou especificar uma questão nem de doença, nem muito menos, mas sim uma forma de pensar, como é a questão do pensamento obsessivo-compulsivo. Tá? Então, pessoas que passam ou que sofrem de pensamentos obsessivos, compulsivos, são pessoas que estão conscientes, elas sabem e entendem seus pensamentos, mas ao mesmo tempo sofrem com eles. O problema está em que é difícil explicar o sentimento que há por trás do pensamento. Entendeu? Então, essa é uma questão que é muito marcante e que a gente às vezes não sabe. O que a gente não sabe identificar é precisamente a emoção que está por trás do pensamento. Né? Uma outra questão que é muito marcante é, às vezes, pensamentos voltados para questões de fracasso. Né? Isso se pode dar e pode ser muito entendível quando existem casos ou situações em que as pessoas elas têm passado por situações traumáticas. Enquanto essas situações traumáticas, não somente da vida adulta, mas principalmente da adolescência ou quando a gente era criança, enfim, questões que não foram resolvidas ou não têm sido trabalhadas apropriadamente. Então, o trauma, ele gera medo, e o medo, obviamente, gera o quê? Gera angústia. Só que esses fatores todos combinados, eles geram todo esse tipo de pensamentos que a gente sempre está envolvendo com o medo, e muitas vezes você pergunta para a pessoa, mas você está sentindo o quê? Não, eu estou sentindo medo, só que eu não sei te explicar. Mas o que está pensando? Que estou pensando que não vai dar certo tal coisa. E veja bem, uma coisa é muito diferente, é a ansiedade, e outra coisa é a angústia. A ansiedade é quando a gente está muito preocupada com o futuro, entendeu? A gente não está no presente mesmo. A angústia é quando a gente está muito focada ou obcecada com questões do passado. Só que a angústia ela é geralmente somatizada, ou seja, tem efeitos fisiológicos. Então, muitas vezes, aperto no peito, dores crônicas nas costas, por excessiva preocupação, já são fatores não de ansiedade, e sim de angústia. Né? Mas eles estão originados por quê? Por um monte de questões que estão intrínsecas ao nosso processo mental, que fazem parte de quê? De pensamentos. Tá? Então, isso também tem muito a ver precisamente com aquilo que nos faz sofrer quando nós pensamos. Então, veja bem, pensamentos, a gente também precisa entender os pensamentos, o que eles nos dizem. Tá? Os pensamentos, eles para poder identificá-los, a gente precisa, sabe, primeiro, antes do que nada, parar e tentar entender. O que eu estou pensando que está me fazendo sofrer, o que está me fazendo, o que está me incomodando, tem a ver com alguma questão do meu passado? Ou será que tem a ver com alguma situação agora, do presente? Tá? É uma lembrança, é alguma memória que ficou guardada por muito tempo e de repente a gente se lembrou.
e trouxe alguma preocupação, alguma coisa, pode ser uma antecipação, pode ser um planejamento de alguma coisa. O que é? Que a gente precisa muito nesses momentos de angústia em que o pensamento está muito alborotado. E veja bem, pensamentos são questões que o nosso cérebro, ele praticamente que o cérebro está pensando, está raciocinando a todo momento, inclusive quando a gente dorme, né? É atividade cerebral. Então, muitos dos pensamentos estão envolvidos também com uma outra questão que se chama julgamento, né? O julgamento não é única e exclusivamente o pensamento de julgar os outros, mas é também aquele pensamento da gente se auto-julgar, o que constitui um pensamento invasivo. Então, quando eu estou tentando identificar o pensamento, eu tenho que esclarecer também se aquilo que eu estou pensando é algo que eu estou me julgando por voltamos à questão do sentimento de culpa, por exemplo, ou a uma questão que de fato eu fiz, mas que por conta dos meus princípios, bem seja culturais, religiosos, talvez eu estou me castigando. E inconscientemente estou, vamos dizer assim, como que estou latigando, me estou chicotando, tá? Então, essa questão do julgamento também é importante como parte de identificação de um possível pensamento que está nos incomodando, que está nos atrapalhando, né? Outra questão é aquilo que eu mencionava para vocês, né? Será que deveria, será que não deveria, né? Até um momento enquanto isso está sendo questionado em um processo racional, tudo bem. Mas quando ele se torna repetitivo e recorrente, aí já passa a ser invasivo. Entendeu? Então, é basicamente essa questão que a gente molda como certas identificações, né? Óbvio, aqui eu estou dando exemplos que são os mais relevantes, sabe? Cada um de vocês pode ter uma forma de interpretar ou não um pensamento que seja invasivo ou não, beleza? Então, uma outra questão que aqui já faz parte da conversa bom, tudo bem, eu já identifiquei como que esses pensamentos estão passando pela minha cabeça. Então, o que eu faço para controlar esses pensamentos? Eu já identifiquei eles, né? O que eu faço? Né? Então, uma primeira questão que a gente precisa sempre ter muito consciente é qual é o sentimento que está por trás do pensamento. O que eu pensar em determinada questão nos faz sentir. Tá? E por que é importante a gente tentar parar e entender o sentimento? Porque se a gente não consegue expressar o sentimento que há por trás de um pensamento invasivo, aí já você precisa analisar a causa, né, desses pensamentos invasivos e recorrentes. Então, antes de você querer controlar o pensamento, você tem que entender de onde que vêm esses pensamentos. O que origina essa sequência de pensamentos que são repetitivos. E aí não tem muita ciência. A pessoa que tem todo esse comportamento de pensamento invasivo precisa de ajuda profissional. Né? Bem seja de um psicólogo, bem seja por parte de um psicanalista, de um psiquiatra, de uma pessoa, óbvio, profissional da saúde que tenha a capacidade de interpretar aquilo que está passando para quê? Para ajudar a que a pessoa consiga entender qual que é a raiz, o que está originando isso. Se a gente voltasse um pouco a essa questão da teoria psicanalítica, da teoria freudiana, a gente vê muitos exemplos nos estudos de Freud. Por exemplo, o Homem dos Ratos é um caso clínico bastante interessante que eu convido a todos que leiam, porque eles nos ajudam a entender precisamente a história de como uma pessoa se encontrava invadida por um monte de pensamentos que eram, de certa forma,
pesados, não? Tinham a ver com sonhos recorrentes de um cara que se veia cheio de ratos por questões. Eu não vou contar a história completa, porque senão aí vocês não leem a história. E eu acho que é interessante lê-la. Mas isso condiz com uma situação de um desejo que estava reprimido lá atrás, por conta de um medo que a pessoa tinha e terminou sendo uma fobia. Só que isso causou com que a pessoa ela gerasse sentimentos repetitivos de angústia e de medo por ver o animal específico que era o rato. Tá? Volto e repito, em condições que eu gostaria que vocês lessem na história. Tá? O Homem dos Ratos de Freud. Então, muito bem. A outra questão, então, uma vez que a gente identifica o pensamento e consegue meio que expressar, ou pelo menos entender a questão do sentimento que há por trás, né? É óbvio que vai ficar um pouco mais fácil você encontrar técnicas. Agora, técnicas, quando a gente fala de técnicas para controlar os sentimentos, estão muito voltadas também a questões terapêuticas, né? Que não se limitam única e exclusivamente a um processo, vamos dizer assim, de psicologia comportamental ou um processo de psicoterapia. Existem milhões de técnicas. A gente pode trabalhar os pensamentos com processos de mindfulness, ou a gente quer atenção plena. A gente pode trabalhar, por exemplo, com a meditação. A gente pode trabalhar até inclusive com atividades voltadas para o campo da melhorar o nosso foco, nossa atenção, nossa concentração, por meio de atividades como yoga, entendeu? Só que uma coisa tem que ficar muito clara. Não adianta se eu tenho pensamentos invasivos, dizer, tá bom, eu tenho um pensamento, eu sofro de pensamentos invasivos, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever em um curso de meditação, tá? E não vai adiantar nada o fato de eu me inscrever no curso, fazer o curso de meditação, se antes eu não entendo a causa de onde que saem esses pensamentos, porque cedo ou tarde, os pensamentos eles vão voltar a recorrer, entendeu? Então, se a gente não tem uma consciência clara de onde saíram esses pensamentos, o que origina a ruminação, o que origina a repetição do pensamento que nos faz sofrer, ele vai continuar se expressando, entendeu? A gente precisa muito entender essa causa raiz. Então aí é que está. Eu volto e repito, não adianta nada a gente fazer um curso de meditação, a gente fazer um curso de mindfulness, sem a gente ter tratado a condição da raiz desse pensamento que nos traz, de certa forma, alguma dor, né? Agora, uma questão que eu pessoalmente trabalho, eu falo de mim pessoalmente, por quê? Porque como ser humano, todos nós, de certa forma, temos em algum momento da nossa vida pensamentos invasivos, né? Deixa eu tomar aqui minha aguinha. Então, eu estava falando, pensamentos invasivos todos nós temos, né? Então, uma questão que é interessante a gente, claro, depois de que a gente entender a causa, se eles voltam, né? Não se trata de fugir dos pensamentos. Muita gente faz isso, né? E principalmente quando a gente está condicionado a certo tipo de rituais mentais, vamos falar assim. Rituais mentais estão muito ligados com repetições de, por exemplo, números. Uma pessoa que, por exemplo, continuamente está pensando em um desejo que haja que é um desejo sujo, por dizer assim. Ou um desejo que, do ponto de vista religioso, constitui por dizer, pecado. Ok? Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas mudam o foco do pensamento e aí eles trocam por quê? Por começar a rezar, sabe, continuamente, ou começar a contar números, ou começar a contar, ou fazer uma sequência. Só que o que acontece? Que essa sequência, ela vira um pensamento invasivo. Entendeu? Então, tipo, você está tapando um buraco
com meio que com outro buraco, entendeu? Tá tapando o fogo com outro fogo. E aí você não chega na causa. Então é importante que quando esses pensamentos eles vêm, é importante deixá-los fluir, não tentar fugir deles, mas, sabe, não bloqueá-los e não desafiá-los. Mas bem deixar que eles passem, mas também conscientizar-se de não dar muito crédito para o pensamento, né? Se a gente sabe que um pensamento que nos atormenta, mas que a gente já sabe de onde que vem, né? A gente pode simplesmente também se questionar, isso é outra questão. Você começar a fazer questões internas e dizer, peraí, isso que eu estou pensando é importante para mim? Eu me lembro disso, até porque, e isso eu aprendi eu, inclusive, com um instrutor de yoga. Essa pessoa, ela me falava, em uma certa conversação que eu tive com ela, ela falou, questões que a gente tem, que são do passado, que nos produzem certo tipo de sensações, são importantes agora no presente, né? Então aí eu apliquei exatamente o mesmo conceito para quando a gente tem esses pensamentos invasivos. Espera aí, esse pensamento nesse momento, será que está sendo importante? Está me beneficiando em alguma coisa? Se a resposta for não nesse momento, então fica muito mais fácil desviar o pensamento e pensar em uma outra coisa que seja mais agradável, né? Então, sempre a gente tem que tomar em consideração de que quanta energia nós estamos gastando para esse determinado pensamento, ou inclusive para esse determinado sentimento. E não é para, volto a repetir, não é para esconder os sentimentos ou os pensamentos que vêm na mente, e sim para aprender a colocá-los em nossa caixa mental, em seus devidos lugares, vamos dizer assim, em seus devidos momentos. Então, tem questões que a gente sempre vai passar por situações, vai passar por preocupações, né? Mas a gente também precisa andar no fluxo, vamos dizer assim, da vida. A gente tem questões que estão relacionadas, por exemplo, com relacionamentos, com responsabilidades que não param, né? Então, quando a gente fica com pensamentos que são tormentosos, até onde o pensamento tormentoso está nos prevenindo, né, de viver certas questões mais significativas, ou viver o presente, né? Então, basicamente essa é a questão que a gente precisa muito tomar em consideração. Andrea, eu vejo que você está aqui na linha, não sei se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que você queira fazer. Estou disponível, né? Se você quiser fazer algum comentário, a gente está disponível, tá? Beleza, né? Por enquanto não. Bom, então, enquanto aparecem mais perguntas ou aparecem comentários, né, eu vou continuar falando um pouco sobre a questão do tema. Se não tiver perguntas, então a gente pode até encerrar a sessão, mas a ideia principal do contexto geral sobre como controlar os pensamentos é uma questão que está muito voltada e muito ligada para a forma como a gente também reage perante as diferentes situações de nossa vida, tá? Então, é basicamente isso, gente. Uma outra questão que a gente precisa tomar em consideração é, quando nós estamos falando de pensamentos, a gente precisa aprender a filtrar aquilo que é valioso e aquilo que a gente realmente pode descartar, dependendo. Nós temos que entender de que muitas das nossas questões estão ligadas também para o passado. E o passado, muitas vezes, ele contribui para quê? Para entender o nosso processo mental no presente.
mas não para viver no presente. Então, quando temos questões que estão mais envolvidas, mais voltadas para questões do passado, né, é interessante a gente sempre encontrar algum tipo de ajuda, algum tipo de questão profissional, né, que esteja ligada a ajudar-nos precisamente a entender o contexto real, né, de aquilo que nós estamos pensando. Porque muitas vezes aquilo que nós pensamos também não é e não faz parte de nossa realidade. Às vezes é produto também de imagens que o nosso próprio cérebro ele pode estar criando, que pode estar manifestando como uma forma, às vezes até fantasiosa. Entendeu? Então, às vezes a gente também se questiona e deve questionar se aquilo que eu estou pensando, será que é produto da minha imaginação, né? É um processo fantasioso ou faz parte de um conteúdo que está voltado precisamente para questões que aconteceram no passado, tá? Então, basicamente isso. Gente, bom, não vi nenhuma pergunta por enquanto, então eu vou dar por encerrado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, fiquem à vontade, ou podem me passar um e-mail, podem me escrever, enfim, qualquer questão, né? Eu estou disponível. Não esqueçam de visitar meu site, né? www.brainspeech.com. Quando vocês entrarem no site, vocês vão ter acesso aos meus canais, o canal do YouTube, o canal de Instagram, de Facebook, né, onde eu estou postando bastante conteúdo, posts, né, que são relevantes à questão da saúde cerebral como um todo, entendeu? Então, bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado do tema e até uma nova oportunidade. Tchau, tchau.